Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar nessa aula o caderno 4. O caderno 4 é uma revisão do que nós vimos nos cadernos 1, 2 e 3, ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar uma revisão sobre os números. E hoje nós veremos as várias representações de um número. Então, aqui, então, um número pode ser representado de diferentes maneiras. A primeira maneira, usando apenas algarismos. Então, nós temos aqui a representação de um número usando apenas algarismos e um ponto para separar, né, uma classe da outra. Podemos também escrever esse mesmo número que está aqui, só que na forma decomposta. Então, nós temos aqui 8 milhões, mais 500 mil, mais 40 mil, mais 7 mil, mais 400, mais 0, mais 3. Outra forma de escrever esse número é usando apenas palavras, que é a maneira como a gente lê o número. Então, 8 milhões, 547.403. A gente pode observar aqui que quando a gente representa um número apenas com palavras, nós utilizamos a vírgula para separar as classes. Então, aqui, ó, 8 milhões. Então, nós temos na classe 2 milhões. 547 mil, a classe dos milhares. 403, a classe das unidades simples. Então, 8.547.403. Uma outra maneira de representar esse número é usando palavras de algarismo. Então, 8 milhões. Então, a gente coloca o 8 na forma de algarismo e milhões. A gente escreve milhões por cento. Então, 8 milhões, vírgula, 547.403. Nessa representação, a gente também pode observar a vírgula separando uma classe da outra. A classe dos milhões, a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Agora, observa o seguinte. Nós temos aqui o trecho de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que foi publicado em 21 de julho de 2011. Então, ó, Brasil exporta 24,66 milhões de toneladas de minério de ferro em abril. Então, nós temos aqui em destaque, que eu coloquei em vermelho, 24,66 milhões. Essa representação numérica ela é muito utilizada na mídia, né? Principalmente no jornalismo, né? Em jornais em geral, né? Em noticiários jornalísticos em geral. E aí, como a gente consegue escrever esse número usando apenas algarismos? Então, eu quero passar dessa representação, que é utilizada na mídia, para uma representação usando apenas algarismos no nosso sistema de numeração decimal. Então, aqui, eu quero escrever dessa primeira maneira aqui, ó, usando apenas algarismos. Então, vamos lá. Repara aqui que nós temos a vírgula. Então, está escrito 24,
66 milhões. Essa vírgula aqui, ela dá um indicativo de que parece ser, assim, parecido com essa representação aqui, né? Que a gente usa a vírgula para separar as classes. Então, vamos pensar dessa forma. Então, eu venho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, as classes. Então, nós temos as classes aqui, ó, milhões, né, que foi colocado aqui, os milhares e das unidades simples. Então, nós temos aqui 3 classes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, ó, 24, que está antes da vírgula, e vou colocar na classe dos milhões, porque ele está indicando aqui que são 24 milhões. Então, aqui, eu vou colocar milhões. Então, eu vou colocar aqui 24. Lembrando que cada classe são 3 ordens, né? Então, aqui, ó, 24 milhões. Então, essa vírgula, ela está separando milhões das outras classes. Então, depois da vírgula, nós temos 2 algarismos, 6 e 6. Então, 6 e 6 vai estar na classe abaixo da classe dos milhões, que é a classe dos milhares. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 6 aqui e o 6. Então, agora eu vou completar com 0. Então, completando com 0, então, completa aqui 3 ordens dos milhares. Aí, agora eu vou colocar os 3 zeros nas unidades simples. Centenas, dezenas e unidades, né? Então, cada classe tem unidade, dezena e centena, certo? Então, aqui nós temos, quando a gente escreve 24,66 milhões, no sistema de numeração decimal, usando só algarismos, nós escreveríamos 24, o ponto para separar uma classe da outra, 660 mil, então tem o ponto separando a classe dos milhares da classe das unidades simples, ok? Então, aqui, como é que seria essa representação? Vamos colocar aqui o R. Não vou colocar R, não. Vou colocar só o número aqui. Então, nós escreveríamos 24 milhões 660 mil. Então, essa é a representação, usando apenas algarismos, do número que está nessa reportagem aqui, certo? Vamos ver alguns outros exemplos. Então, nós temos aqui. Primeiro exemplo, 3,6 mil. Então, significa que o 3, ele está na classe dos milhares. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Então, vou colocar o ponto, certo? E aí, agora eu vou ver. Então, 3.000, aí eu vou colocar o algarismo que está depois da vírgula, que é o 6. Só que é 3.600. Então, eu vou completar aqui, colocando o 0 2 vezes para completar a classe. Ok? Então, 3.600. Outro exemplo.
4,8 milhões. Então, significa que o 4 ele está na classe dos milhões. Então, eu vou começar pela classe dos milhões. Então, eu vou colocar o ponto para separar a classe dos milhões da classe dos milhares. Então, agora eu vou colocar, ó, depois da vírgula, tem o 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. Só que eu tenho que completar a classe dos milhares e depois das unidades simples. Então, eu vou colocar 0, 0, aí ponto, aí vou colocar 0 de novo aqui. Então, 4,8 milhões é 4 milhões e 800 mil, certo? Agora a gente vai representar um número que está na classe dos bilhões. Então, o próximo exemplo, 4,6 bilhões. Então, nós temos a classe dos bilhões, a classe dos milhões, a classe dos milhares e depois a classe das unidades simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 4, ele está na classe dos bilhões. Agora eu vou colocar o 6 na classe dos milhões. Então, eu vou completar aqui a classe dos milhões. Depois eu vou completar com 0 a classe dos milhares. E depois eu vou completar com 0 a classe das unidades simples. Então, 4,6 bilhões são 4 bilhões e 600 milhões. Ok? Próximo exemplo. 1,8 milhão. Então, agora, 1, ele está na classe dos milhões. Então, ó, classe dos milhões, classe dos milhares e classe das unidades simples. Então, ó, 1 milhão, o 8, ele está na classe dos milhares. Então, 1 milhão, 8, aí eu vou completar com 0. E depois as unidades simples, eu vou completar com 0 também. Então, 1,8 milhão é 1 milhão e 800 mil, certo? Até aí, alguma dúvida? Tá entendendo? Tô entendendo sim. Tá entendendo? Tá tranquilo? Sim. Então vamos seguir. Então tá. Então, mais alguns exemplos aqui. 19,35 mil. Então, agora, a gente vai começar escrevendo na classe dos milhares. Então, eu vou colocar 19. Então, 19 está na classe dos milhares. Vou colocar o ponto. Então, agora eu vou completar na classe das unidades simples. Então, eu vou colocar o 3 e o 5 e completar com 0. Então, 19,35 mil
é igual a 19.350. O outro exemplo na classe dos milhares. 219,3 mil. Então, eu vou colocar 219 na classe dos milhares. Então, 219. Vou colocar o ponto para separar a classe dos milhares da classe das unidades simples. Vou colocar o 3 e vou completar com 0. Então, 219,3 mil é igual a 219.300. Próximo exemplo, 2,15 milhões. Então, a gente vai começar na classe dos milhões, depois classe dos milhares e, por último, a classe das unidades simples. Então, vou colocar o 2 na classe dos milhões, o ponto para separar. Vou colocar o 1 e o 5 na classe dos milhares, completando com 0 aqui. E depois, a classe das unidades simples, eu vou completar com 3 zeros. Então, 2,15 milhões é igual a 2.150 mil. Próximo exemplo. Então, agora é o nosso último exemplo aqui. 7,83 bilhões. Então, agora a gente vai começar na classe dos bilhões. Então, ó, classe dos bilhões, classe dos milhões, classe dos milhares, classe das unidades simples. Então, a gente vai colocar o 7 na classe dos bilhões, colocar o ponto para separar uma classe da outra. Vou colocar o 8 e o 3. E tem que completar com um 0 aqui, para completar uma classe. Então, agora a gente completou a classe dos milhões. Agora, a gente vai colocar 3 zeros para completar a classe dos milhares. E depois, 3 zeros para completar a classe das unidades simples. Então, 7,83 bilhões é igual a 7 bilhões 830 milhões. Certo? Então, hoje é essa revisão da representação de números que é a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai revisar a notação científica, que é uma representação simplificada de números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, até a próxima. Beleza, mas a sua aula vai ser que dia agora?